Queridos irmãos de nosso lar e irmãos de humanidade, é com grande alegria que aqui estamos para o nosso encontro virtual nesta noite. E desejamos que a paz que o Divino Mestre ensejou a seus discípulos, quando lhes disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, possa continuar entre nós, hoje e sempre. Vamos orar. Mestre Senhor Jesus, pastor de nossas almas, amigo divino, nós vos agradecemos, e a Deus, nosso Pai, por todas as bênçãos de nossas vidas e de todos os dias. Dá, Senhor, que nesta hora possamos fazer o nosso estudo numa conversação fraterna, uma conversação de amor e de paz, e que os ensinamentos emanados, Senhor, dos nossos espíritos luminosos possam penetrar em nossas mentes, em nossos corações, e aí, Senhor, florescerem como situações de evolução em nossa reforma íntima moral. Graças a Deus, assim seja. Queridos irmãos, estamos continuando a sequência do estudo do Livro dos Espíritos. E hoje nos cabe o estudo da formação dos seres vivos. Ele faz parte do livro 1º, do seu capítulo 3, e vai incluir as perguntas inerentes à formação dos seres vivos. E diz-nos Kardec, começa Kardec com seu método de perguntas e respostas que são dadas pelos espíritos da codificação e espírito da verdade. A primeira pergunta, de número 43, diz Kardec: quando a Terra começou a ser povoada? Respondem os espíritos: no começo, tudo era o caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos, apropriados ao estado do globo. Então, meus irmãos, essa pergunta merece reflexões mais profundas. Então, como nos diz Kardec, de quando a Terra começou a ser criada, o nosso planeta, era o caos. O caos e a desordem, mas era uma desordem de fenômenos, de fatores e de elementos primordiais de um planeta em formação. E que gradativamente as ações, forças da natureza, foram colocando cada coisa em seu lugar. E, muito interessante, na época propícia, apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Mas vale a pena, cremos, relembrar tais condições do planeta para receber os seres vivos. A formação da Terra ainda é muito discutida, mas, em geral, acredita-se que ela tenha sido formada há 4,5 bilhões de anos a 5 bilhões de anos. E da sua formação, a temperatura, quando ela se desgarrou do Sol,
era de 2.000 graus centígrados. Imaginem, a água ferve a 100 e a temperatura do planeta em formação era 2.000 graus. Mas esse planeta, ele não apareceu do nada. Ele veio do universo em formação. Então, o que sabemos do universo até hoje? Dizem os cientistas, nas suas pesquisas mais avançadas, que no início havia, no que ainda não era um projeto de universo, fluidos. Haviam fluidos espalhados em todo o universo. E algumas subpartículas muito menores que o átomo, até 1000 vezes menores que os átomos. Os flúons e os quarks. E apenas uma dessas partículas, que eram poucas, eram uma ou duas, ela entrou num estado de expansão e foi se criando uma grande explosão. E essa partícula mínima é infinitesimalmente pequena, explodiu, se dilatou, explodiu e levou à formação do universo. E essa teoria diz que isso ainda pode ser observado, essa expansão dessa partícula até hoje, porque o universo, dizem, continua ainda se expandindo. Então, esta partícula em explosão, essa teoria, a mais aceita é a chamada teoria do Big Bang, que na realidade é um ruído para significar uma grande explosão. E quando aconteceu o Big Bang, a seguir no meio desse fluido, essa explosão foi sem forma. Ela gerou poeira cósmica. E essa poeira cósmica, ao sabor de diversas forças universais, claro que sob a égide de Deus, nosso Criador, deu origem às nebulosas. Nebulosas são reuniões de trilhões de astros solares. E temos vários exemplos das nebulosas, inclusive na nossa Via Láctea. É uma nebulosa com vários sistemas planetários. Então, a nebulosa, que tem um movimento de rotação semelhante ao dos ponteiros do relógio, elas começaram a girar, e aí desgarraram vários sistemas planetários. Entre esses sistemas desgarrados veio o nosso sistema solar, com o Sol como estrela dominante, não só de luz e calor, mas também de forças magnéticas e de gravidade para manter o equilíbrio dos seus filhos planetas, entre os quais está a nossa querida Terra. Porém, essa Terra, como já vimos, ela veio de forma incandescente, com os mesmos 2.000 graus de temperatura. Né? E foram mais de 4 bilhões de anos para que ela pudesse ter um mínimo de resfriamento. A crosta da Terra era liquefeita e com gases vulcânicos apenas. Uma massa ígnea, incandescente, girando sob a ação de gases vulcânicos. Porém, isto vai evoluindo, e sobre as luzes que vieram ultravioletas do Sol, e sob a influência de diversas matérias orgânicas, aparece o que hoje se conhece como o primeiro elemento de formação dos seres não vivos, dos seres, que é o hidrogênio. Esse hidrogênio começa a sofrer a ação também de um novo gás que aparece, um gás carbônico. E aí acontece
o aparecimento do oxigênio. E começam, então, o hidrogênio e o oxigênio a procurarem as suas afinidades físico-químicas. E aí, algum tempo depois, muitos milhões de anos, forma-se a primeira molécula de água. E a seguir desta evolução sem parar, ainda de química inorgânica, ainda de seres inanimados, vai dar origem a vários elementos que vão se combinar. Entre eles, já falamos, hidrogênio, oxigênio, gás carbônico, e aparece então o elemento fundamental da vida, o elemento chamado carbono. Carbono, letra C, com 4 ligações que ele tem. Não há ser vivo que não tenha esse elemento, carbono. Portanto, carbono é o elemento da vida. E com essas evoluções bioquímicas, vão acontecendo aí o aparecimento de nitrogênio e de enxofre. Esses eram os principais. Constam até como semideuses na literatura egípcia e ainda na literatura da Índia, daquela Índia anciã. Então, esses elementos começam a sua formação. Ao mesmo tempo em que, sob o efeito de um resfriamento, um fenômeno de resfriamento, essa crosta da Terra, que não tinha crosta, era líquido, começa a se formar uma crosta da Terra, ainda incandescente, e essa crosta líquida se condensa e vira o quê? Metal. Aparecem os metais. Aparecendo os metais, já há a possibilidade de ser constituída uma crosta sólida. E o próximo passo do resfriamento é na Terra aparecer a água, o elemento fundamental da vida e de alguns líquidos. Essa altura, os espíritos trabalhando de uma maneira sob a égide de Jesus, sob as bênçãos do nosso Pai, trabalhando na formação disso tudo. Sob essa crosta agora já formada e já iniciando o resfriamento, é derramada, diz a ciência, uma camada gelatinosa, chamada protoplasma. O protoplasma, essa camada, ele vem a recobrir a Terra, tanto a parte do solo como a parte sobre os oceanos. E a descrição maravilhosa disto, que a ciência para aí, no protoplasma, que é a substância fundamental da vida, ela vem e é descrita maravilhosamente por esse livro. A Caminho da Luz, de Emmanuel, no seu capítulo 2, já é desde o começo maravilhoso, ele vai contando, ponto por ponto, como foi formada essa camada gelatinosa, como os espíritos trabalharam, que não tem ciência ainda que chegou no lugar. Esse livro é dos anos de 1950 e ainda não chegaram a nada mais completo a ciência chegou do que esse livro. Também, se nos quisermos aprofundar mais, podemos estudar a Gênese. Nós sabemos que os livros, primeiro, segundo, terceiro, quarto, foram trazidos depois uma extensão desses livros. E esse livro, a Gênese, é a extensão do capítulo da criação, do livro 1, do livro 1 dos Espíritos. Esses detalhes todos que eu falei por alto, dos elementos biofísicos e bioquímicos, estão detalhados cientificamente por Kardec, há mais de 150 anos atrás. E nada a ciência desmentiu até hoje. Então, nos conta Emmanuel, nessa massa protoplasmática já estavam os germes
em estado inicial, parados, inertes, porém latentes e vivos. A questão seguinte é a questão 44 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: de onde vieram os seres vivos para a Terra? Como vimos, o nosso professor Kardec era de uma inteligência extraordinária e altamente objetivo. Não era de crendices. E os espíritos respondem: a Terra lhes continha os germens que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados. Esses germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Bom, meus irmãos, o que nós tiramos, né, resgatamos absolutamente como afirmativo? De onde vieram os seres vivos na Terra? A Terra já continha os germes, aguardando o momento favorável para se desenvolverem. E aí é preciso a gente saber, né, e relembrar o significado das palavras. E fomos estudar. E o que são germes? O germen é o estado primário, primeiro, inicial e rudimentar de um ser vivo. Então, esse estágio é o que chamam de verme. Primordial e fundamental. E esses germes tiveram que esperar o momento propício para aparecerem. Aquela camada protoplasmática que falamos ontem. E o momento propício não só para uma espécie, mas para a eclosão das várias espécies, cada uma na sua hora. Outra coisa a ser observada é que, pelo que ele nos diz, havia, nesse início da Terra, uma força repulsiva que deixava os elementos um tanto afastados. Essa força repulsiva diminui e cessa, e vem a agregação dos princípios orgânicos, aqueles que falamos: hidrogênio, oxigênio, CO2, carbono, nitrogênio, enxofre, mais 143 elementos. Né? Então, é preciso que esses elementos, em diminuindo essa força repulsiva, eles se unem em cadeias moleculares e então aparece o ser vivo. Essa teoria se chama biogênese. E esses seres, então, que aparecem, eles se reúnem e começam a se multiplicar. Vale a pena comentar duas teorias que sempre se debateram. Desde o século XVII, desde o século XVIII, de 1700 até o ano 2000, e de que uma teoria dizia, aceitando isso, Kardec colocava, de que os germes já estavam na própria Terra, que eles vieram estavam no Sol, na Terra, vieram dentro daquela massa incandescente. E que isso era perfeitamente viável, porque dali tinham acontecido esses fenômenos. Surgiu uma outra teoria, posteriormente, ainda no início do século XX, em torno de 1905, 1910, que dizia que não, que a vida não estava
que as condições de calor não permitiriam qualquer elemento vivo, germe, ainda que latente. E criaram a tese de que a vida veio de outros planetas, veio de outras estrelas trazidas e desenvolvidas na Terra. Porque houve uma descoberta importante de um cometa que caiu na Terra, e ao estudar, vários caem, todo dia caem dezenas, se não forem centenas de cometas, que caem pequenos, cometas, asteroides, a força de gravidade vai chocar com a Terra, natural. Num desses, deve ter sido de bom tamanho, para ainda restar alguma coisa que não tenha se incendiado na atmosfera, encontraram o elemento carbono. Ora, se tem carbono naquele elemento que veio do espaço sideral, há vida no espaço sideral. É uma conclusão lógica. Então se opuseram à teoria de que a Terra já tinha trazido germes. Porém, a discussão não fica aí, porque se eles vieram do espaço sideral, ao entrarem na atmosfera, e isso obstrui a outra teoria do germe na Terra, por causa do calor, esses asteroides, ao entrarem na Terra, eles entram numa temperatura que é incandescente, como as naves espaciais, elas voltam em estado incandescente, acima de 3 graus, 3.000 graus centígrados. E ele veio, e esse germe que estava vivo lá, que tem um carbono lá para provar que havia substância viva, permaneceu. Então, não havia por que condenar a primeira teoria. E o que acontece é que ao longo do século XX, em torno de 1945, Oparin, que já havia feito uma teoria em torno do século dos anos 30, ele completa essa teoria dizendo que uma teoria não desmente a outra. Seguido por outros cientistas, como Huxley e Miller, que acabam colocando as duas teorias. A vida na Terra pode ter se originado tanto do germe que já existia na Terra, como desse que veio do espaço acrescentando alguma coisa. Porque não tenhamos dúvida. Esses sistemas planetários que foram criados das nebulosas têm vida. Que tipo de vida não sabemos. Bom, hoje em dia, então, não há mais discussão sobre esse assunto. Na sequência, na pergunta 45, Kardec pergunta: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Todos os outros que se formaram depois. Respondem os espíritos. Achavam-se, por assim dizer, em estados de fluidos no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, ou no meio de outros planetas, esperando a formação da Terra para começarem uma nova existência e um novo globo. Sim, meus irmãos, vejam as palavras dos espíritos. Em estado fluido no espaço, no meio dos espíritos, que vagam na erraticidade do espaço, não é? E no meio de outros planetas, com determinismo divino esperando a hora, não é? Desse fluido se consolidar em substâncias físicas, materiais e plasmáticas. E isso nos aponta todos para esse fluido maravilhoso. Um novo globo, esse fluido, todos esses elementos originados de um fluido que preenchia o universo. Isso lembra alguma coisa? Lembra o nosso fluido cósmico universal. Já falado pela doutrina espírita e enfatizado, muitas vezes não bem compreendido, mas vejam bem, desde a formação
do universo, das galáxias nebulosas, naquelas subpartículas já havia um fluido. E esse fluido está aqui de volta. É o nosso fluido cósmico universal, o famoso FCU, fluido cósmico universal. E para nós espíritas, é perfeitamente compreensível, pois tudo que existe no universo deriva ou é formado pelo fluido cósmico universal, criado por Deus, nosso Pai amantíssimo, nosso Criador. E existe uma imagem que eu gosto muito para nos fazer imaginar melhor o que é esse fluido cósmico universal. Por exemplo, nós podemos nos imaginar como peixes dentro de um imenso oceano, com várias outras espécies, com várias outras substâncias, como peixes no oceano, vivendo nele. E esse oceano poderia ser a imagem do fluido cósmico universal. Tudo está em movimento, terra e céu. Via Láctea, nossa cósmica nação. Zilhões de estrelas girando em carrossel. Mas quem somos nós nessa constelação? Será que já vimos tudo que há pra ver? Esse turbilhão de sons na imensidão, será que é tudo isso em vão? Na soberba solidão da nossa arrogância sideral, criou Deus o universo só pra nós, ponto final. Mas falange sideral entrou na atmosfera desse pequeno asteroide que chamamos Terra, bem na hora que a humanidade nem espera. Giram-se as mesas do mundo, vieram das muitas moradas da casa do Pai, mundos que circulam pelo espaço infinito, a serviço da promessa do Filho do Homem, luz para este mundo aflito. Cósmicos, sublimes emissários cósmicos, cósmicos, anjos da pluralidade dos mundos, cósmicos, sublimes emissários cósmicos, cósmicos, anjos da pluralidade dos mundos. Porque te chamam de terra, ó planeta água, ante o imensurável céu és cósmica cabana, pequenina, mas tão raro educandário de bilhões, prova incontestável de uma força soberana, grandeza que nenhum homem pode sequer imitar. Se não renascer e renascer milhões de vezes, quantas vezes for, pra forjar dentro de si o anjo trabalhado no amor, cidadãos do universo, ovelhas de nosso Senhor. Mas falange sideral entrou na atmosfera desse pequeno asteroide que chamamos Terra, bem na hora que a humanidade nem espera. Giram-se as mesas do mundo, vieram das muitas moradas da casa do Pai, mundos que circulam pelo espaço infinito, a serviço da promessa do Filho do Homem, luz
luz para este mundo aflito. Cósmicos, sublimes emissários cósmicos, cósmicos, anjos da pluralidade dos mundos, cósmicos, sublimes emissários cósmicos, cósmicos, anjos da pluralidade dos mundos, cósmicos, sublimes emissários cósmicos, cósmicos, sublimes emissários cósmicos, cósmicos, sublimes emissários cósmicos, cósmicos, sublimes emissários cósmicos.